Você já ouviu o termo estagflação? Não sabia o que era? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Estagflação é quando você tem um processo inflacionário junto com uma estagnação econômica. Antes de eu explicar quando isso acontece, eu vou explicar a respeito de uma inflação normal, de um processo, vou colocar desse jeito, mas não é, mas vamos pensar num processo saudável de inflação. Geralmente, quando a inflação acontece? Durante uma recuperação econômica, né, quando a atividade está muito forte, o país está crescendo muito, você tem, por exemplo, um aumento muito grande das vagas de emprego, e aí isso começa a pressionar o desemprego para baixo, né, e os salários para cima, porque você fica com dificuldade de contratar, as pessoas demandam muitos produtos, e aí esses produtos começam a subir de preço porque não tem oferta para todo mundo, certo? Então, assim, durante um processo de recuperação econômica, com o PIB, né, que a gente chama acima do potencial, o potencial é aquele que não gera inflação, só que se você exagera muito, começa a crescer acima do potencial, você começa a perceber os gargalos, né, de mercado de trabalho, de produção e tal, e isso pressiona os preços que acaba gerando inflação, né? Aí, o que acontece? Quando você começa a gerar inflação, o Banco Central olha aquilo e fala assim, opa, isso está gerando inflação e é perigoso, porque prejudica o poder de compra das pessoas, reduz a expectativa de crescimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir a taxa Selic, eu vou subir o juro da economia, e aí as pessoas vão ficar mais reticentes de pegar emprestado, mais reticentes de consumir e vão investir mais e tal. Eu desaqueço a economia, né? O consumo cai, e aí eu desaqueço um pouco esse processo de crescimento que está exagerado e controlo a inflação, tá? Isso é um ciclo, digamos assim, mais saudável, que você gera aumento de preços porque você está crescendo muito. Ele, digamos assim, nasceu de algo positivo, que foi o crescimento econômico, que é um pouco o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, né? A gente vê que depois da crise da pandemia, e depois dos QEs e estímulos muito grandes que eles fizeram, fiscal, com auxílio emergencial e tal, a recuperação americana foi muito rápida, aliás, foi a mais rápida da história, né? Com a volta muito forte da produção industrial, das vendas no varejo, e agora saíram dados de desemprego, a gente está com desemprego lá abaixo de 5%. Então, também é uma melhora bem forte do mercado de trabalho lá, né? E aí, os preços também estão acelerando, com, por exemplo, earnings, né, dados de salários mostrando aí uma pressão inflacionária e tal. Então, digamos assim que eles estão tendo uma inflação um pouco mais alta e advinda também dessa recuperação econômica pujante que eles têm. Agora, acontece também, às vezes, de você ter aumentos de preço sem que você tenha a recuperação econômica pujante, como, por exemplo, a gente está tendo atualmente no Brasil, certo? A gente teve no Brasil, depois da crise, né, depois da pandemia, um choque de alimentos, um choque de itens mais ligados ao câmbio, né, porque nosso câmbio chegou a bater 6, então, por exemplo, combustíveis, gás de botijão, e agora com a crise hídrica, a gente teve um aumento de preços muito grande do setor de energia, que acaba contaminando toda a economia, né? Porque tudo demanda energia. Então, sobe o preço da energia, sobe o preço de tudo. Então, a gente está vendo no Brasil uma inflação bem alta, acima de 9%, né? Por outro lado, a perspectiva do mercado a respeito do crescimento do PIB é baixo e vem caindo ao longo do tempo. Então, o mercado começou a precificar que em 2022 o Brasil ia crescer 3%, depois 2%. Agora o foco já está com 1,5%. E várias casas que são muito tradicionais em acertar o crescimento dos anos seguintes já estão com 0,5% de crescimento do Brasil para o ano que vem. E eu já ouvi falar tanto em crescimento zero como em recessão. Então, algumas pessoas já estão até prevendo recessão para o ano que vem.
Então, aqui no Brasil, a gente tem uma situação de aceleração da inflação. Começou com choques inflacionários, mas teve um efeito secundário, né, que deixou ela mais persistente. Em compensação, o nosso crescimento está fraco. Os dados, por exemplo, de desemprego pela PNAD mostram desemprego nas máximas históricas. O CAGED, que é outro dado de desemprego, até que mostra boas criações de vagas, mas a gente ainda está em dúvida, né? O próprio Banco Central está em dúvida em qual dado que ele vê. E as projeções de PIB do Brasil estão caindo e tem gente já falando em recessão para o ano que vem. Não podemos esquecer que ano que vem é um ano eleitoral, então também não tem muito investimento, né? As empresas começam a ficar mais assim, esperando o que vai acontecer. Os próprios investidores estrangeiros também não colocam muito dinheiro no Brasil, porque ficam, né, pensando, será que vai mudar a política econômica? Será que não vai? Quem vai ser o novo presidente? E isso tudo gera um cenário de instabilidade, volatilidade e crescimento fraco, tá? Então, essa é uma situação muito delicada, né? Porque o Banco Central, o que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic para controlar a inflação da mesma forma que ele faz se o crescimento tivesse alto. Só que essa alta da Selic acaba desaquecendo uma economia que já está desaquecida, né? E gera ainda um crescimento ainda menor. E aí você entra aí num loop negativo, que é triste e que o próximo presidente vai ter que estar muito de olho para reverter essa bola de neve e criar aí uma externalidade positiva e uma esperança aí de crescimento para o nosso país, tá certo? Então é isso. Estagna a inflação, é uma inflação com estagnação de crescimento, que é um pouco mais parecido com o que a gente está tendo aqui. Enquanto, quando você olha, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão tendo inflação também, mas com um crescimento muito mais robusto e mais saudável. A palavra não é saudável, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Escrevam aqui nos comentários se entenderam e escrevam também outros termos que vocês já ouviram falar e queriam muito saber o que significa. Um abraço.